Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Então, de novo, agora a gente vai falar, gente, sobre a questão orgânica. Nós estamos falando, já falamos sobre a vida do William Reich, né? Quem foi esse cara e tal, o que ele descobriu de legal. Depois a gente fez um programa falando sobre a caixa orgânica, né? Que é uma das descobertas, de como ele manipula essa energia, né? Ou melhor, a gente não abordou profundamente como, né? Eu só disse como... o que aconteceu e tal, e sugeri que as pessoas pesquisassem por conta própria, que nas entrevistas do próprio Luiz Moura ou do, né, esse pessoal aí, eles destrincharam, vamos dizer assim, essa tecnologia do Reich, né. Então aqui no Brasil o pessoal vem trabalhando já há 20 anos com isso. Então, o legal é que eu tenho falado bastante do Anderson Catoni, né, das caixas orgânicas. E o legal é que esse pessoal estão se juntando todo mundo. Então, aqueles pesquisadores que nem o Luiz Fernando Sarmento, que fez aquele vídeo junto com a Patrícia Travassos da Globo lá, em 1997, fazendo um teste da caixa orgânica, o episódio da maçã, que eu mostrei aqui no último programa, né? Que ela deixa uma maçã dentro, uma fora da caixa orgânica, e depois de um mês uma está absolutamente podre e a outra está absolutamente normal, né? Ela só perdeu o brilho da casca por fora, por dentro ela estava exatamente igual no dia que ela foi colocada lá dentro. Então um monte de gente reproduziu esses processos, né? Esse da maçã é uma coisa que tu pode fazer de uma forma muito fácil na tua casa e comprovar o resultado. O próprio Anderson Catoni fez com mamão. Ele colocou uma maçã, um mamão e foram 3 frutas, não me lembro qual foi a outra, né? Em cada prato colocou em várias caixas orgânicas, ou seja, levou muito a sério essa questão dos testes e tal, né? É uma comprovação, gente. A caixa funciona, foi comprovado tudo. Então, por isso que eu fiz esses programas, para que vocês vejam lá, né? Na fonte mesmo, né? O próprio Luiz Moura falando, o próprio Luiz Fernando Sarmento, o próprio Anderson Catoni das caixas orgânicas, ou a Patrícia Travassos e tal. O que eu vou fazer aqui hoje é fazer mais um meio campo, e vou dar uma simplificada, por causa que esse vídeo aqui, de novo eu tirei do Anderson Catoni, que ele foi fazer uma entrevista com outro cara que é o Christian, e desculpa, me fugiu o sobrenome e eu acabei não anotando ele lá. Desci pra gravar e tô aqui gravando e não vou voltar lá só pra pegar o sobrenome do cara, mas enfim, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Que é a comprovação científica de como a caixa atua sobre essa questão energética do orgânico, tá, gente? Então assim, ó, nessa reportagem que o Anderson Catoni faz com esse Dr. Christian, né, esse Dr. Christian ele está fazendo uso dessa caixa orgânica. E esse Dr. Christian, ele conseguiu trazer para o consultório dele esse equipamento aqui, ó, gente, que vocês estão vendo, que ele é o BioWell, é o nome do aparelho, tá? Que é o GDV, que seria Gas Discharge Visualization, que é tipo visualização da descarga do gás. Que gás é esse? A gente ao nosso redor, aqui do nosso corpo e tal, né? Constantemente existe uma evaporação do nosso suor, né? Dizem que a pele respira. E é mais ou menos isso. Quando a nossa pele faz esse suorzinho que a gente não enxerga e tal, mas está acontecendo o tempo todo, mais ou menos, dependendo da condição, da temperatura do ambiente, coisa e tal, mas a gente está sempre liberando, né, esse vaporzinho. Nesse vaporzinho tem os átomos. E aí nos átomos tem o elétron. E o elétron, ele tem aquele giro dele lá. É umas coisas mais ou menos assim que ele estava explicando lá. E conforme tu coloca uma carga de energia nesse elétron, tu altera, né, o orbital desse elétron. E aí então que tu opera nas energias. Então é dessa forma que esse aparelho consegue fazer a leitura desse vaporzinho que, né, a gente poderia dizer até que é uma aura, né, na verdade, mas tem uma explicação mais simples para isso, né? Então isso chama-se fotokirlian, que quem descobriu isso foi um russo chamado Semyon Kirlian, pelo que me consta aqui, né? E na verdade o que ele conseguiu fazer então, ele chamou isso de uma foto do campo eletromagnético da pessoa. E isso, gente, existe muito tempo atrás. Quem apareceu com isso aqui no Brasil na primeira vez que eu vi, pasmem, foi o Urandir da Terra Plana, Urandir Fernandes de Oliveira lá. Então eu sinceramente tenho um pouco de resistência em relação a essa pessoa. Mas enfim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato é que ele trouxe no programa, se eu não me engano, era a Olga... Será que era Olga Bon Giovanni? Eu não sei.
Eu não vou me lembrar quem que era. Era um desses programas que tinha durante a tarde, assim, de auditório com as pessoas, assim e tal, né? E o Orandir, ele ia com muita frequência, uma vez por semana ele ia nesse programa aí. E ele leva esse equipamento e ele faz foto das pessoas no palco, ao vivo lá. E essa tecnologia tinha sido... Era uma tecnologia recente lá na Rússia e coisa e tal, né? E eles já estavam usando, e isso é uma verdade, isso é comprovado, né? Esse equipamento, ele é usado nos hospitais na Rússia, no sistema de saúde pública. Então tu chega num hospital lá na Rússia e a primeira coisa que eles fazem é essa fotografia de Kirlian. E daí eles já fazem uma observação do teu campo energético, que é o que a gente vai abordar aqui hoje, né? Alguns detalhezinhos sobre isso para nós entender como é que funciona isso. E através disso eles percebiam as possibilidades de doença ou não, e também se isso era uma coisa que estava ainda no campo energético ou se já tinha se efetuado numa coisa no campo físico. Então, enquanto fosse ainda no campo energético, era um tipo de terapia. Era uma terapia bioenergética, que é o que a gente está falando. Quando isso já tinha se passado para o campo físico da pessoa, aí entrava outro tipo de tratamento. Então ali já era feita uma preleção, né, e as pessoas já eram encaminhadas de acordo com a necessidade do seu tratamento. Então tu imagina um tipo de coisa dessa no Brasil, quanta coisa a gente evitaria, né? Por exemplo, sintomas psicológicos, psicossomáticos, depressão e coisa e tal, isso aí tudo se resolve com o reequilíbrio de energia. Aliás, de todas as patologias que foram apresentadas e testadas dentro da caixa orgânica, ela tem resultados benéficos com um monte de coisa. Mas de todas elas, a que apresentou os melhores resultados foi justamente a depressão, segundo o Dr. Luiz Moura. Tá lá nas entrevistas que ele diz, né? Diz que assim, que para depressão os resultados são impressionantes. Que esses aparelhos tecnológicos que nós vamos mostrar aqui hoje, né? Esses aparelhos, eles medem tudo e tem um programa que foi desenvolvido por diversos médicos e diversas patologias, e esses doutores, então, eles foram dando os seus pitacos aqui conforme a sua área, conforme os programas existentes que já tinham, e adaptaram tudo isso para desenvolver esse software e de forma que conforme ele lê o campo energético, ele já dá todos os dados, né? Ele já resume tudo ali para a pessoa. Então no computador tu tem toda a leitura ali, dizendo quais são as possibilidades de desequilíbrio energético em qual área do corpo da pessoa. Isso é fantástico, né? Então, gente, essa foto Kirlian, né, que é feita. Então, o teste que foi apresentado é que a pessoa era fotografada antes de entrar na caixa orgânica, e aí media lá a questão da patologia da depressão. Vamos colocar de uma forma bem simples assim, tá, pessoal? E daí, depois a pessoa passa por uma sessão dentro da máquina, ela sai, aí a parte que leu essa questão da depressão diz, não, ó, nesse quesito houve uma melhora. Então, de todas as patologias apresentadas, sempre o nível mais alto de melhora, digamos assim, apresentada, foi sempre dentro da questão da depressão. Então isso é muito legal, né, gente? De novo, fora todas as outras coisas que faz. Então, o que faz de benefício a caixa orgânica às pessoas? Então, gente, esse aparelhinho que o Dr. Christian trouxe para o consultório dele é uma coisa extremamente compacta, que tu coloca ali um dedinho por vez naquele buraquinho ali, né, naquela caixinha ali. E, pessoal, o que acontece é pelo que eu percebi dos estudos deles ali, é que a primeira parte do nosso dedo, né, de cada um dos nossos dedos, ela tem as informações correspondentes ao nosso corpo inteiro. Então, tu colocando os teus 10 dedos ali é o suficiente para tu fazer a leitura de todo o organismo do teu corpo que está acontecendo. É claro que a máquina fotográfica de Kirlian é uma coisa extremamente cara e tal, e é um equipamento que ele faz a fotografia geral do corpo da pessoa, que é essa que eu não sei como o Urandir conseguiu trazer isso pro Brasil lá naquela época lá. Enfim, né, eu tô falando, gente, aí de 20, 30 anos atrás, bastante tempo. Tá? Então é evidente que com o avanço da tecnologia, coisa e tal, eles conseguem fazer uma coisa mais acessível. E o que adiantava também só tu fazer? Porque na época do Urandir, tu tinha que ser um especialista na aura, né? naquele campo energético. Hoje não, tu não precisa ser especialista na leitura do campo energético, porque tem um programa que decodifica aquilo ali e te diz tudo o que está acontecendo dentro daquilo ali. Então é bem mais fácil, né, de um cara com menos instrução, vamos dizer assim. Não, tu não precisa
de tanta especialização para dominar, para tirar o proveito de um programa desses, né? Então o que acontece? Esse Christian, ele mostra ali, ó, como é, mais ou menos como funciona isso. Então ele mostra ali como seria um padrão ideal de energia, que é quando essa energia está correta, digamos assim, adequada, né? O padrão de energia ideal. E depois ele mostra ali, que é um paciente dele, no caso, que ele submeteu aos testes, inclusive da caixa orgânica, aquela história do antes e depois, né? Medir sempre o antes e o depois durante um longo período e depois analisar os primeiros resultados com os últimos resultados. Então olha que bacana, gente. Então além de cada sessão ele fazer uma gravação do antes e do depois, né, para dizer naquele momento qual foi a melhora dele, e depois a soma de todas a melhora dessas sessões, juntando o resultado final lá com o primeiro resultado. É claro que não foram todas, não foi 100% das sessões, que nem o cara faz 3 sessões por semana, de repente tu fazendo a leitura de uma já é o suficiente para tu fazer, né, um gráfico do desempenho, digamos assim. Então, gente, o que acontece, né? Eles começam a entender que existe essa energia ao redor do nosso corpo, né? Que é o que eles chamam de o bioenergético da pessoa. Isso, ela tem que fluir livremente, essa energia ela tem que circular livremente através da pessoa. Quando acontece alguma disfunção, algum bloqueio energético, né, esse ponto ele interrompe o fluxo dessa energia, fazendo com que ele falte em alguns pontos e se acumule em outros. Essas disfunções de energia, com o passar do tempo, se ela não for corrigida, ela acaba se tornando uma dor física. É por isso que ela é muito usada na área preventiva. Por exemplo, uma deficiência ou acúmulo de nível energético num determinado ponto do corpo pode te acusar, né? E se aquilo for constantemente, né, ali está uma previsão de uma patologia futura. Então tu previne ela, tu já, né, ó, tu tem tendência a ter um problema no teu fígado, olha, tu tem tendência a ter um problema cardíaco aqui, olha a tua coronária, não sei o que. Então é fantástico isso, gente. Então, tanto a nível de diagnóstico, né, precoce para a questão da prevenção, como também do diagnóstico que já apresenta daí um desequilíbrio forte de energia ali, dizendo, não, ó, ali tem uma patologia. Tá? Então tem todas essas diferenças de níveis que a máquina te diz tudo que tem que fazer. Então por isso que alguns pontos tem que pular já para um tratamento mais agressivo e tal, porque o negócio já está em fase bem adiantada, né? E o que acontece então? Qual é a relação dessas coisas todas com a energia orgânica, com a caixa orgânica? O que a caixa orgânica faz? Ela trabalha esse teu campo energético, né? Ela ajuda a equilibrar o teu campo energético de forma que essas rupturas energéticas se desfaçam e a energia circule de uma forma mais uniforme ao redor do teu corpo. Entendeu? Então assim, mas eu não tô doente, eu não preciso... Claro que tu não tá doente, mas gente, vamos combinar assim, ó, não é querer ser pessimista, é um realismo absolutamente necessário. O padrão de vida que a gente leva, ele é construído, ele é fabricado para nos deixar doente, para nos deixar sem saúde, melhor dizendo. O cloro na água funciona para atacar o nosso sistema imunológico. Então, quando a gente bebe água com cloro, por exemplo, isso evita que a gente absorva as vitaminas, as proteínas dos alimentos, então a gente já tem uma deficiência ali. A maioria dos alimentos industrializados, eles já são feitos para tirar o nível de proteína, de energia, de vitamina, né, natural dos coisas, pra gente só comer, mas se nutrir cada vez menos. Por isso que a gente vê uma geração de obesos, de doentes e coisa e tal. A gente vê isso tudo, por todos os lados tem uma indústria feita para adoecer. Tu vê a poluição eletromagnética, tu vê o chemtrail jogado no ar, então nem vamos entrar nessa questão aí. Então assim, a gente tem uma tendência pelo estresse que a gente vive, pela sociedade, pelo problema econômico, pela situação política, tudo isso bagunça o nosso campo energético, ok? A gente vivendo nesse tipo de campo energético conturbado, a gente vai acabar levando o nosso campo energético para o nosso interior, né? Então a gente vai acabar tornando física essas doenças que deveriam ser apenas energéticas, né? A gente é bombardeado com essa energia pesada, negativa, doente, tão forte ao nosso redor que o nosso corpo acaba sucumbindo a isso.
Então no momento que a gente descobre essa questão energética e começa a tratar, e começa, por exemplo, começa as sessões de caixa orgânica, tu começa a colocar a manta orgânica sobre o teu corpo, orgânica, se bem que o orgânico vem do orgânico, então, né, se ficar o erro aqui, o engano cabe, a palavra passa igual, mas é orgânico, tá? Então, se a gente consegue ter sempre essas sessões, a gente vai mantendo reequilibrado, a gente consegue trabalhar a questão energética antes que ela se torne uma energia física. Entendeu? E é isso, meus amigos, outra coisa que os caras que vendem remédio não querem que a gente saiba. Porque senão a gente vai começar uma geração saudável aí fora, né? A tetinha deles de vender remédio pro povinho doente acabou, né, gente? Então sinto muito. Eu prefiro a alegria e a saúde de 200 milhões de brasileiros do que a conta bancária de alguns que comandam o mercado farmacêutico, ok? Eu acho que quem assiste o meu canal vai concordar comigo. Então, gente, olha que legal, né? Então, olha que bacana para dar tudo crédito nessa coisa. As pessoas que estão trabalhando aqui no Brasil com a caixa orgânica, né? Com a medicina orgânica, olha que legal quando junta o Anderson Catoni, né, que é um cara mais recente, ele tá aí, vamos dizer, eu não tenho bem certeza, mas parece que é de uns 10, 12 anos pra cá que ele vem mexendo com isso. Aí tem esse pessoal que justamente o Anderson Catoni pesquisou em cima das pesquisas do Luiz Moura, do Luiz Fernando Sarmento, e agora o próprio Catoni, eu imagino que pro Catoni se encontrar com essas pessoas agora, deve ser mais ou menos isso da ufologia, e de repente recebi no meu estúdio aqui o Ademar Gevaer, da UFO, o Marco Antônio Petit, o Carlos Odoni, por aí afora, e tantos outros convidados bacanas que vieram aqui no nosso programa, né? Mas enfim, é aquelas pessoas que lidam com aquele assunto que te interessa já há muito tempo, que tu aprendeu muito com essas pessoas. Então deve ter rolado uma energia parecida com o Catoni. E o bacana é que diferente da ufologia, que os campos parece que vão se divergindo e as pessoas vão tomando partido do ZT bom, do ZT mal e não sei o que, né? Mas enfim, graças a Deus, uma coisa que me deixa muito feliz é que na questão da energia orgânica não existe essas divergências, existe uma soma de conhecimentos e de resultados. Olha que lindo isso, gente. O cara que estuda aí, os órgãos, a caixa orgânica, e que estudou iniciou todos aqueles estudos baseado na teoria orgânica, né, da camada de algodão com metal. O cara vai lá, faz pantufa, faz luva, tem não sei quantos aparelhos orgânicos eles desenvolveram, a tal da sopeira que tu coloca na cabeça com o bombril por fora e com o algodão e tal. Ou seja, não precisa bombril porque a sopeira faz a parte do metal de condutora da energia. Então, mas então junta esse cara que começou a fazer todos esses experimentos lá 30 e poucos anos atrás, né, com o Anderson Catoni, que está fazendo as caixas orgânicas agora. E durante a entrevista que eles estão conversando lá, de repente é o Anderson Catoni que fala dos orgonites pro Luiz Fernando Sarmento, que é o cara que pesquisa os órgãos, a caixa orgânica há muito tempo, mas não tinha conhecimento sobre os orgonites. E o mais interessante é que ele mostra um protótipo de alguma coisa lá, o Luiz Fernando Sarmento, pro Catoni, e o Catoni olha aquilo e diz: mas cara, tu disse que não conhece o orgonite, mas isso aqui é um orgonite pra ele. Então são situações bem engraçadas e o Luiz Sarmento lá, sabe, aprendendo com o Catoni, embora tivesse começado os seus estudos sobre as caixas orgânicas e tal muito antes do... E ali tu vê a humildade dele, a tranquilidade dele em trabalhar com alguma coisa que ele ainda não tinha tomado um conhecimento. Eu acho que aí está a genialidade das pessoas. Eu acho que é por isso que essas pessoas nunca param de aprender. Porque elas sabem sempre que nunca sabem tudo. Ninguém nunca sabe tudo. Entendeu? Aliás, na minha questão em relação ao conhecimento, o que eu percebo é: quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que eu não sei nada nesse mundo e das coisas que tem por aí. E meu Deus, o caminho é longo, né? Então cabe a nós, ó. Vamos lá, gente, vamos pesquisar, vamos estudar. Eu acho isso estimulante, né? Mas é da minha pessoa. Então, gente, fica aí, ó. Agora então nós temos a comprovação científica dos resultados apresentados por... Agora nós temos algoritmos, números, medidas, valores que comprovam o antes e o depois. Não, ó, tu entrou na caixa orgânica, a leitura toda do equipamento é esse russo, né? De novo, é o nosso BioWell, a caixinha, né, do Dr. Christian. Ainda vou descobrir o nome do Dr. Christian ali, ok?
E daí tu vai lá, faz uma leitura, ela te dá os dados, tu entra na caixa orgânica e tu percebe assim que alguns dados mais, outros menos, relativo às áreas, né? Mas tu houve progresso, houve melhora, quase sempre ou não muda ou há melhora. Nunca há uma coisa negativa, ou seja, não tem contraindicação, ou faz bem ou não faz nada, né? E na maioria dos casos faz bem e muitas vezes faz muito bem, né? A ponto do Dr. Luiz Moura fala de 2 casos de câncer que desapareceram. E ele concorda que não foi só o uso da caixa orgânica. Ele também tem a autoemoterapia, que é um outro. Aliás, alguém também me pediu para mim abordar esse assunto, né? Eu sim, querido, eu não me lembro quem foi, e já agradeço a participação das pessoas. E eu já estudei tudo, só que eu venho abordando parte por parte para não ficar muito. Para não ser muita coisa, né? Mas nos mesmos documentários que ele fala sobre a caixa orgânica, ele fala sobre a hemoterapia, que basicamente é tu tirar, pelo que eu entendi, tu tira o sangue de uma parte do corpo e injeta em outra, bem a grosso modo falando, né? Tu tira de uma célula, bota noutra, é uma coisa mais ou menos assim, a autohemoterapia, e que dá resultados maravilhosos e que é outra coisa que é extremamente benéfica no tratamento de câncer, esse tipo de coisa que não se ouve falar aí fora. Ou seja, os tratamentos bons, baratos e simples e que curam, né? Depende da gente. Depende da gente. Se nós não for atrás de pesquisar e descobrir e divulgar essas coisas, o grande império, ele é muito forte, eles compram muita gente, são bilhões de dólares rolando por baixo dos panos ali, né, nessa questão mundial da fabricação de remédios. Haja visto Monsanto junto com Bayer e por aí afora. É difícil lutar com esse povo, gente. Então esse tipo de informação é uma arma contra esse sistema fantástico, se é que vocês conseguem me entender. É uma coisa realmente revolucionária. E, sinceramente, eu acredito que não, mas hoje as pessoas que falem sobre isso corram risco de vida. Max Gerson morreu. William Reich morreu. Para mim eles não morreram, eles foram assassinados, né? Dizem que o Reich morreu do coração, depois de algum tempo que ele foi preso lá. Ele morreu na cadeia, coitado, né? Olha que o cara descobre uma coisa dessas e qual é o fim dele para a humanidade, e qual é o fim dele? Morre na cadeia. O Tesla também, pra mim, ele não morreu, ele foi assassinado. E o Max Gerson não tem nem como contestar, porque aí ele foi envenenado por 2 vezes mesmo. Contrataram, subornaram a empregada da casa do Max Gerson para botar veneno na comida dele, na primeira ocasião. E na segunda eu não sei, mas conseguiram matar o cara. Quando ele percebeu que ele foi envenenado a primeira vez, ele entendeu que o intuito dos caras, e o FDA estava envolvido nisso lá, e o intuito dos caras era realmente esconder a cura do câncer. Ele trabalhou em segredo e deixou todo o projeto de como funciona o negócio para a esposa e para o filho, ou para a filha, não me lembro bem da história, né? Mas aí depois, na segunda vez, eles conseguiram matar o Max Gerson de fato, e de novo, da mesma forma, envenenaram ele. Só que daí ele tinha conseguido deixar o legado dele, né? Então hoje existe aí o instituto, não sei como chamar, né? Da terapia Max Gerson e tal. E de novo, não é conhecido, são poucos que conhecem. Eu já fiz uma matéria sobre isso aqui no nosso canal há muito tempo atrás também, falando da história do Max Gerson. Então é isso, pessoal. Então cabe a nós divulgar esse tipo de coisa e fazer com que isso chegue ao conhecimento. Nós temos a cura, nós temos a energia livre, nós temos a possibilidade, como diz o Christian Amenoff, de construir um disco voador no nosso quintal. E claro que assim, num primeiro momento é muita coisa, a gente não consegue, ninguém ouvindo isso vai se convencer, vai sair correndo na ferragem, como diz o Christian Amenoff, e comprar as coisas e fazer o disco voador. Mas, cara, a tecnologia tá aí, não tem ninguém dizendo que é uma mentira, que é uma fraude, que não funciona, não tem ninguém dizendo, eu fiz tudo como tá lá e não funciona. Esse é o grande... Até não aparecer alguém fazendo e dizendo que é mentira, né? Ninguém vai ter um argumento para calar essas pessoas que estão falando dessas energias aí. Então, né, o órgão, prana, chi, o éter que o Tesla dizia, né? Então são cientistas novos e cada um descobre essa energia e dá um nome diferente, mas é tudo a mesma coisa, pode ser usada para a saúde, para movimentar nossos carros, para alimentar todos os aparelhos eletroeletrônicos que nós temos dentro de casa, ou seja, né, a gente faz chover e seca a chuva, então a gente domina o clima com isso, como eu mostrei os canhões orgânicos lá, que o Coisa falou, né? E falando em canhões orgânicos, tem mais uma coisa maravilhosa dentro dessa energia orgânica, que é esse bastão que o Dr. Luiz Moura está mostrando aí, ó.
O que é esse bastão? Esse bastão orgânico, ele é uma barra de ferro de 30 centímetros, não é uma barra, um cano oco, um cano de metal de 30 centímetros, que ele é revestido com camadas intercaladas de papel, celofane e alumínio. Então tu faz um primeiro pedacinho direto de papel alumínio, né, direto, dá algumas voltas ali ao redor do cano direto, e depois tu intercala o papel alumínio, tu estica uma folha comprida, e aí tu bota uma outra folha da mesma largura, evidentemente, do mesmo tamanho, de papel celofane. Aí conforme tu vai enrolando, tu já vai fazendo uma camada de alumínio, papel alumínio, que é esse de cozinha, de fogão, e o papel celofane. E esse papel celofane, gente, ele tem que ser puro. Porque tem um papel celofane que tem uma constituição de plástico, né, quando eles fazem o negócio lá. Tem que ser o puro, ok? Tem que ser orgânico, ok, gente? E aí então, olha que interessante isso. A esposa do Dr. Luiz Moura, ela tinha um problema na mão esquerda, que ela não estava conseguindo nem mais segurar os objetos, né, que tinha encrencado a mão dela, não sei o nome, ele deu o nome da doença, ele é médico, eu não sou. E aquilo estava causando dores terríveis na esposa do Dr. Luiz Moura. E ele foi lá e pediu para que ela segurasse o bastão. E na hora que ela segurou o bastão, a dor passou. Mas olha que interessante isso. Em alguns segundos ou minutos, não sei direito, vejam lá na entrevista, a dor volta. Aí ele tem a ideia, não sei se... Aí eu acho que é onde entra aquela comunicação, né, interdimensional dos seres de outras dimensões que te incutem no pensamento, faz isso, eles te sopram, né? Aí o Dr. Luiz Moura vai lá, ou dos estudos do Wilhelm Reich lá, ele tinha percebido alguma coisa, até acho que foi daí porque o Reich também tem uma coisa de conexão com a água. Por isso que ele tinha uma lagoa lá na Orgonos, uma coisa assim, que era a fazenda que ele comprou e ele botou com esse nome, que era justamente para fazer os estudos sobre essa energia orgânica. Enfim, independente de onde veio o conhecimento da relação da água do Dr. Luiz Moura, o fato é que ele pegou um copo d'água, ligou um fiozinho nesse bastão que ele mostra aí e botou dentro da água, do copo de água, e novamente a água absorveu toda a energia doente, que é essa que causa a dor, né? E novamente aliviou a dor na mão dela. Só que de novo isso durou pouco tempo. E aí depois de alguns minutos começou a doer de novo, aí ele descobriu que trocando a água, né, ele conseguia fazer com que enquanto tivesse uma água absorvida, puxando a energia doente da mão, puxava a dor da mão da esposa dele, na hora. E aí quando ele se deu por conta desse negócio de ficar trocando a água, e é por isso que vocês vão ver alguns outros experimentos orgânicos onde o pessoal faz algum mecanismo, algum aparato para que tu tenha um fluxo contínuo de água, que é para reproduzir justamente isso que eu vou falar agora do Dr. Luiz Moura. Ele leva a sua esposa para um lugar onde tem rio e joga o tal do fio lá, em vez de ir no copo d'água, jogou no rio. Diz que a corrente com o fluxo da água, né, puxou, com minhas palavras falando, puxou de maneira tão forte a dor que parece que ela curou e nunca mais doeu a mão dela. Então tá lá o depoimento do Luiz Moura para quem quiser ver. Baseado nisso, o pessoal está fazendo o canhão orgânico, né? Eles fazem isso que eu falei agora, com o papel celofane, o cano de metal e o papel alumínio, eles fazem isso vezes 3. Então tu faz, né, pega 3 caninhos e faz o processo 3 vezes, junta esses 3 canos, aí eu não lembro direito, gente, vocês têm que ir no passo a passo de como fazer. Eu acho que de repente até eu vou trazer pro meu canal também esses passo a passo, porque eu pretendo colocar em ação tudo isso aí, são coisas que dá pra fazer, são materiais que nem um pedaço de tubo de ferro, um pouco de papel alumínio, esse pra fogão que a gente compra aí, né? Para embalar coisas. E papel celofane não são coisas difíceis de conseguir, então eu pretendo colocar rapidinho em prática isso aí pra gente trabalhar, divulgar esse tipo de energia. Voltando ao canhão orgânico, quando tu junta esses 3 aqui, parece que é com papel celofane que tu faz o último invólucro por fora, né, que tu une os 3 e tal. E daí então fica aquelas 3 pontinhas nus do cano ali, e na outra ponta, como eles ensinam a fazer ali, aonde sobra um pouquinho do celofane, tu conecta um fio ou trifásico ou um fio com aterramento, que tem os 3 fios, tem o neutro ou negativo, positivo ou fase e o terra, né? São as 3 vias. Aí tu liga uma dessas 3 vias em cada um dos 3 tubos. E na outra ponta tu liga, os 3 fios tem que ficar dentro d'água. Aí tu faz a conexão tripla.
tu conduz cada um dos caninhos por um fio até a água. Então tu tem, em tese, tu tem aquele efeito do bastão triplicado, por isso que alguns chamam de canhão de órgãos. E aí as pessoas fazem aplicação, né, com aquela parte do tubo, onde fica o tubo, claro, né, a outra ponta é onde é conectado os fios, e tu leva aquilo na região com dor, né, sem encostar, e aí tem todo... O pessoal pendura um fiozinho no teto com uma roldaninha, e eles pegam pelo fio para tu não botar a tua mão no canhão, para que a tua própria mão, para tu não fazer um circuito, né, senão o canhão puxa a energia, tu bota a tua mão puxa de volta a energia do canhão. De volta pro teu corpo, então não faz muito sentido, né? Tu tem que só puxar a energia doente para fora, a extração dessa energia. Então tem esse aparatozinho, né, de tu não botar a mão no canhão. Mas aí também eu pensei que, segundo o Luiz Moura e o próprio Reich, o plástico é um material isolante, então talvez fosse a questão de tu fazer alguma coisa de plástico que tu pudesse pegar o canhão, manuseá-la, e que tu fizesse um bloqueio dessa energia entre a tua mão e o... Tá, mas isso é questão de detalhes, são questão de estudos. A questão é que essas tecnologias funcionam, né? Diz que tu sente na hora a questão da dor, que a dor para, diz que é imediato, é literalmente tirar com a mão. E isso é fantástico, né, pessoal? Eu vou deixar desse vídeo específico aí da comprovação científica, e esse vídeo já tá lá dentro do meu playlist. Por que eu recomendo bastante o playlist? Porque se eu for colocar link, gente, eu vou ter que colocar 10, 12 links ali para mostrar tudo que tá lá. Se você se der ao trabalho de entrar no canal Academia Olímpia, procurar o playlist do canal, aí tem um monte lá de playlists, né, organizados dentro das pastas lá. Procura o Orgone. Então todas essas matérias onde eu tiro essas informações, os picotinhos para vocês vão lá e aí vocês vão passar 10, 12, 15 horas assistindo documentários, entrevistas, reportagens, e aí vocês vão ver mastigado e da boca dos pesquisadores todos esses pedacinhos. Então o que eu trago aqui é estímulo de curiosidade. Eu procuro pegar as coisas mais interessantes, mais bacanas e mostrar o ponto onde funciona, para depois a pessoa, cada um de vocês que me assiste aqui, ir lá e esmiuçar melhor, né? Aí, gente, tem a questão orgonite, como fazer as mantas orgânicas, como fazer tudo isso, tá ao nosso alcance. Estou aqui passando as informações, cabe agora a cada um de vocês, né, botar em prática e replicar essas informações. Então, de novo, pessoal, em vez de nós ficar depositando a esperança de melhora da nossa vida na mão dos políticos, né? E aí vai a fraude da urna, que eu já tentei falar sobre isso há 9 meses atrás e ninguém deu bola. Agora vai ser difícil tu querer reverter um processo todo onde essa palhaçada toda já foi instaurada, onde já tá essa confusão toda aí. Ganhando A ou ganhando B, gente, eu não sei realmente o quanto... O que eu acredito entre essas duas opções que nós temos aqui agora, falando um pouco de política, é que com uma nós vamos sofrer de imediato, de cara, sabe? Ou vai ser escancarado a escravidão, e o outro parece que vai disfarçar um pouquinho mais a escravidão, para parecer que é uma opção melhor ao outro e para sossegar um pouco o facho dos descontentes. Mas no fim da coisa toda, gente, ainda cabe a nós buscar esse tipo de tecnologia, de energia e começar a aplicar na nossa vida para nos desvincularmos o máximo possível do sistema. Porque aí, gente, se quem manda no sistema é A ou B, não interessa. Tu não depende mais do sistema. Melhorar de fato a tua vida, meu querido, né, depende de ti e não do cara que tu tá botando o voto lá na urna. Por causa que tu não sabe nem se o voto que tu coloca na tua urna vai ser respeitado, meu amigo. Então, com isso, eu não estou aqui fazendo uma campanha de desespero na questão, muito pelo contrário, eu estou dizendo que tu vai ter uma melhora efetiva na tua vida se tu botar a tua vida nas tuas mãos e não na mão dos políticos, cara. Entendeu? Então, mas o que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Estamos aqui trazendo as coisas que podem melhorar a sua vida, que estão ao teu alcance. Agora, se as pessoas continuarem preferindo assistir o vídeo do Pum da Anitta do que esse tipo de coisa que eu tô trazendo também, aí, cara, a hora que bater um câncer no cara e o cara tiver que se submeter ao sistema, um tratamento de quimioterapia, porque não quis perder 5 minutos estudando uma caixa orgânica que poderia prevenir essa situação, aí eu não posso fazer nada, né? Então vai lá cheirar o Pum da Anitta, ver se melhora o teu câncer. E até falando nisso, gente, foi uma comprovação. Eu até vou tirar já o vídeo do ar e tal, mas realmente, o número de visualizações de pessoas interessadas no Pum da Anitta foi esmagador em cima do número de pessoas interessadas numa coisa que pode trazer um benefício para a sua saúde. Então isso vai mostrando que cada povo tem o governo que merece, que cada cidadão está na situação que está
grande parte por sua própria culpa, por suas escolhas. Aí é onde entra o livre-arbítrio, né? Não tem ninguém com um revólver na cabeça dizendo assiste isso, assiste aquilo. Ele escolhe o que ele quer assistir. Só que ele vai ser diretamente atrelado às consequências do nível de informação que ele está absorvendo. Com isso me despeço, meus queridos. Beijo!